Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um dia de plano anual de leitura da Bíblia da série. E hoje nós já começamos no livro de 1 Coríntios. Nós vamos do capítulo 5 ao capítulo 8. E no capítulo 5, Paulo vai falar sobre a imoralidade, gente, e o orgulho. Paulo vai trabalhar situações em que nós precisamos abrir o nosso coração, porque às vezes a gente passa a leitura do texto e a gente fala assim, eu não tenho isso, eu não cometo isso, mas eu quero que você se abra para aprender. A melhor coisa do mundo é a gente aprender com a palavra de Deus. Tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 6, Paulo vai falar sobre a imoralidade e o orgulho, e ele vai falar sobre imoralidade sexual, mas ele também depois vai citar outros tipos de imoralidade. Mas algo que precisa acontecer na nossa vida é a gente entender que nós não podemos permitir no nosso meio o pecado. Não podemos. Seja qual for o pecado. Seja o tamanho, porque tem gente que coloca tamanho para o pecado, né? Então eu vou dizer assim, seja qual for o tamanho dele. Não tem, né? Pecado é pecado, não tem tamanho. Mas se na tua cabeça tem tamanho, seja qual for o tamanho dele, não permita ele na tua vida, porque ele vai agir como um fermento. Paulo vai dizer isso, que vai trazer um inchaço para a tua vida, que vai trazer um volume na tua vida, que vai ser destruição. Então, assim, Paulo ele fala o seguinte, quando lhes escrevi isso, eu disse para você não se associar com pessoas que se dizem de Deus, porque tem muita gente dentro da igreja que se diz de Deus e ainda tá cheio de pecado. Paulo fala, não se associe a essas pessoas. Porque quem tá lá no mundo, minha gente, ele vai viver em pecado, porque essa é a realidade do mundo. Agora, quem tá dentro da igreja, a gente não pode viver uma realidade de pecado. E tem muita gente dentro da igreja, tem muitas áreas da nossa vida que precisam estar sendo alertadas. Por que você está sendo alertada, bispa? Porque às vezes você não está nem prestando atenção, mas o pecado ainda está fazendo parte da tua vida. Então, em nome de Jesus, não alimente o mal no meio da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua convivência. Não aceita pecado na tua vida. E aqui no capítulo 6 ele ainda vai falar o seguinte, né? Nós precisamos aprender a resolver as nossas questões entre nós. Nós precisamos aprender a resolver problemas. E ele vai trazer, eu vou ler esse versículo com você. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Sabemos, claro que nós sabemos. Não se engane, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Gente, isso tudo aqui é pra gente parar e pensar, porque às vezes você fala assim, mas eu não tenho imoralidade na minha vida, eu não sou adulto, eu não cometo, Senhor, práticas homossexuais, eu não sou avarento, eu não sou bêbado, eu acho que não insulto as pessoas, porque é tão comum, né? Eu vou te dizer uma coisa, às vezes ali no Facebook, no Instagram, você tá acompanhando coisas que não deveria. Você está se alimentando de séries, está se alimentando de realidades, mentalidades do mundo que são imorais. E isso vai se tornando cada vez mais natural, porque tudo que a gente coloca na nossa frente, ela começa a entrar, aquela mensagem começa a entrar. Às vezes você não está nem percebendo o tamanho da sujeira que está dentro da tua mentalidade, que você já está aceitando como verdade, como normal, como natural. Então, ora a Deus e pede para Deus, fala, Senhor, será que eu tenho trazido para minha vida coisas imorais e eu não estou nem percebendo? Será que eu estou tendo palavras, comportamentos imorais e eu não estou nem percebendo? Porque tá tão sujo esse mundo que eu estou achando que tá normal. Pensa nisso. Paulo ainda vai falar uma frase muito conhecida
Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tá tudo aí exposto para você, mas não convém. Não convém que você tenha uma prática do mundo, não convém que você tenha um comportamento mundano, não convém que você seja parecido com as pessoas desse mundo. Não convém. Não cabe ao reino de Deus. Quando a gente fala não convém, a gente está dizendo não cabe dentro do reino de Deus. E aqui eu vou te dizer o versículo 15 do capítulo 6. Vocês não sabem que isso é o corpo, que o nosso corpo na realidade é o corpo de Cristo? Ou seja, o que sai da nossa boca precisa convir com o corpo de Cristo. O que entra pelos nossos ouvidos, nossa mentalidade, nosso comportamento, nossa essência, nossa fé, nossa esperança, tudo precisa combinar, porque aqui no capítulo 6 nós vamos ver aqui no versículo 19, vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Não é sobre o que você acha que é bom para você, é sobre se aquilo combina com a presença do poder insuperável do Espírito Santo de Deus na tua vida. E Paulo, eu voltando digo, será que você não está se envolvendo com essas coisas? Será que você não está se tornando muito parecido com esse mundo? Toma cuidado. Em nome de Jesus, que você e eu sejamos templos do Espírito Santo. Que a nossa vida seja templo do Espírito Santo. E aqui no capítulo 7, ele vai falar sobre aliança, sobre casamento. E aqui Paulo vai dar a opinião dele sobre essa questão de casamento, porque Paulo tinha uma mentalidade da volta iminente de Jesus. Nesse momento, na fase do ministério do apóstolo Paulo, ele achava que Jesus estava voltando agora. Então ele já falava, olha, se você não casou, não casa. Não é que Paulo é contra a família nem nada disso, é que ele tinha uma mentalidade naquele momento de que Jesus estava voltando e que não precisava casar, não precisava fazer isso, o negócio era fazer a obra de Deus porque Jesus estava voltando. Ele não tinha entendido que essa volta de Jesus não seria tão iminente assim. E ele vai dar esses conselhos. Mas ele também fala uma coisa muito importante sobre alianças, sobre decisões, sobre casamento. Aqui ele está falando com pessoas que têm uma cultura muito diferente, né? Uma cultura de várias mulheres, de imoralidade. E ele começa a dizer, olha, não é assim que funciona. Você tem que honrar a sua esposa, sua esposa tem que honrar o marido. Vocês precisam viver uma vida de comunhão física, mental e espiritual. Então, toma esse conselho, que esse conselho é muito importante. Sabe, que você seja uma bênção no teu casamento, que seja você homem, seja você mulher, que você seja uma bênção, que você se doe, que a sua família seja abençoada, para que Deus possa prosperar o reino dele através da sua vida, através da sua família. E no capítulo 8, nós vamos a perguntas, né? Porque eles fizeram perguntas quanto ao casamento, aí depois fizeram perguntas quanto a comer comidas sacrificadas. Eu já volto a falar o mesmo comentário que eu falei. Ele estava num contexto de tradição, de religião, em que as pessoas comiam comidas consagradas, tudo era muito consagrado a ídolos e a deuses. E Paulo, ele fala uma coisa que tem muito a ver com o que eu comentei em Romanos, sobre o beber e sobre vícios. Você não vai comer comida consagrada. Não vai, gente. A gente não vai ir lá num lugar onde foi feita uma obra de macumbaria, comer uma comida consagrada, uma obra de feitiçaria. Se você sabe num determinado lugar que aquela pessoa, ela consagra, você não vai fazer isso. Você não vai andar no território do diabo. Agora, se você não tem a menor ideia, não se preocupe, porque as coisas que o diabo faz não tem poder sobre a nossa vida. Nós só não vamos correr atrás delas, nós só não vamos por livre e espontânea vontade consumir uma coisa do inferno. Mas aquilo que nós nem sabemos, nós não sabemos nada, Deus está sobre nós, nós temos um Deus muito poderoso, nós não temos que ter medo do inferno, das coisas do inferno, do que as pessoas do inferno fazem. Nós só temos que não andar no mesmo caminho, não nos misturar, não se mistura. E acima de tudo,
Quando você for fazer qualquer coisa, se for tomar qualquer decisão, pensa que não é só sobre você, é sobre o reino de Deus. E o reino de Deus tem muita gente envolvida nele. E que seria muito melhor que você e eu não sejamos nunca pedra de tropeço na vida de ninguém. Esse conselho de Paulo, que ele já deu em Romanos, serve para a minha vida, serve para a tua vida, para tudo. Mesmo para aquilo que você fala, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas eu tô fazendo o outro tropeçar. Então eu não vou fazer, não vou fazer. Porque eu tenho consciência de corpo, eu não sou um membro isolado, eu não sou um corpo completo. Não tenho essa arrogância espiritual, eu sou só um membro. E como membro, eu tenho que dar o meu melhor para que o corpo esteja saudável. Todo o corpo esteja saudável. Então que através de mim, de você, haja limpeza. Hoje nós estamos falando sobre pecado, sobre mudança de vida, sobre nós termos o templo do Espírito Santo. Então seja o templo do Espírito Santo. Eu aguardo você nos nossos próximos capítulos de Coríntios. Que Deus te abençoe.